Tá, e agora, tia? E aí, como é que tá, Daniel? Daniel, como é que tá agora? Tá com som? Me diz que tá com som, pelo amor de Deus. Ah, que loucura, não tem explicação. Não tem explicação. Informática não é uma ciência exata, não adianta. Saco. Esperar o pessoal entrar de novo, então. Pá, que pecado. Que loucura. Vamos entrar de novo aí, gurizada. Tá tudo bem, a imagem tá boa, tá tudo bem, tudo legal. Então, beleza. Elisa, quanto tempo, Elisa? Tá tudo bem? Tens que me dar notícia. Muito bem. Deu certo, Lúcio. Não sei o que foi. Não fiz nada. Não fiz nada de diferente e melhorou. Nada. Muito bem, muito bem. Então tá, vamos começar devagarinho. Aí, 100%, show. Show de bola. Imagem e som, 100%. Ah, não, Rodrigão, vou te chamar para conversar, Rodrigão. Tava na tua live ontem. Muito bem. Não, eu vi que tu me entendeu, Leandra, só na mímica. Show de bola. Então, olha aqui, ó, vamos começando devagarinho enquanto o pessoal chega aí. E lembrando que essa live, ela não é sobre low carb. Eu tava escrevendo agora o material que eu ia falar aqui, os tópicos, né, para não me perder, porque se eu fico falando à vontade, vamos, Rodrigo, vamos falar. Se eu fico falando à vontade, eu não paro de falar e chega às 10 da noite, né? Então eu tava escrevendo aqui os tópicos no computador do lado. E aí me lembrando, essa live ela não é sobre low carb, ela é sobre platô na low carb. E a gente colocou sempre assim, então eu imagino que todos que estão aqui têm interesse, são praticantes de low carb, ou já ouviram falar de low carb, e já passaram por essa briga que é o platô. Então me lembrei até que de repente em outro momento a gente faz uma live sobre low carb, sobre a filosofia e a estratégia low carb. Essa live ela não é sobre isso, ela é sobre o platô na low carb. Isso por quê? Porque platô, que eu deixei dito ali no feed, uma explicação menos prática e mais técnica do que é platô. Platô é um evento esperado em qualquer estratégia de perda de peso, qualquer, até na bariátrica é esperado o platô. E na low carb não é diferente, low carb também se espera platô. Então, como eu trabalho com low carb há uma década e como eu usei low carb em mim e uso nos pacientes, a ideia foi falar sobre platô na low carb. A outra coisa é que se eu ganhasse R$1 para cada mensagem que chega no WhatsApp ou por direct, me pedindo dicas porque parou de perder peso, eu estava rico. R$1 por cada WhatsApp que diz assim, eu estou fazendo tudo certo, mas não perco peso, eu estou fazendo tudo certo. Tá bem, não precisava mais, tá? Ficava só recebendo essas mensagens aí dizendo que tá difícil, porque é difícil mesmo, né? O platô, que eu já vou definir de novo, o platô, ele é fisiológico. A parada de perda de peso, o que é platô? Platô é a parada de perda de peso, parada no emagrecimento, ainda com muito peso para perder. Eu parei de perder peso. Quando eu comecei a perder peso, que eu descobri low carb, eu estava com 93 quilos. A Luciana acabou de botar ali, parei de emagrecer, o que faço? Mais R$1 que chega pela mensagem, pronto, né? Quando eu estava com 93 quilos e descobri low carb, jejum e etc., eu comecei a perder peso, tive meus momentos de platô, e agora eu perdi peso, não perco mais peso, mas hoje eu sou um adulto chegando nos 40 anos com 1,72 m e 67 quilos para desespero da minha mulher, né? Então não é que eu parei de perder peso, não tem mais, né? Agora como é que eu vou perder? Vou perder massa magra, tudo que a gente não quer. Então platô é a parada de perda de peso, parada no emagrecimento, ainda com gordura para queimar.
que é o que a gente não quer, mas é o que o corpo quer. O platô é fisiológico, o emagrecimento é que não é. Vocês leram a descrição de platô que eu botei ali no feed? É um momento onde existe um ponto de equilíbrio entre a capacidade do corpo de usar a energia armazenada e transformar a energia que chega do ambiente em armazenamento de novo. O que é mais válido evolutivamente? É resistir à perda de peso, é resistir ao emagrecimento. Então, o emagrecimento é que nós vamos ter que lutar contra o equilíbrio. O equilíbrio busca a manutenção da energia. Foi isso que eu botei lá no feed. Tá bem? Acho que tá chegando gente ainda, tá chegando bastante gente. Tá? Só saindo um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal ainda tá entrando. Hoje assisti uma live de tarde, um pedacinho só, né? Sobre Covid. Eu não vou falar sobre Covid. A nossa live é para não falar sobre Covid. É para a gente estar em casa e falar de outras coisas. Mas eu escutei uma coisa só sobre Covid que eu quero falar com vocês, que foi interessante, no mínimo. Eu ia dizer legal, mas legal não é, mas é interessante. Eu escutei uma colega minha, infectologista, que está no olho do furacão, assim, mexendo com isso, e ela disse assim, ó, que a nossa relação com o Covid, com essa infecção agora, a pandemia, ela tem que mudar, porque a gente está pensando assim, em como a vida vai ser após a pandemia. E a gente está esperando ter a nossa vida de volta. A única coisa que eu queria falar sobre isso é assim, ó, nós não vamos ter a nossa vida de volta. A vida, quando ela recomeçar depois da Covid, ela vai ser diferente do que era antes. Isso porque essa médica, minha amiga, a doutora Denise, infectologista, ela está dizendo assim que isso a gente tem que viver como um luto. Assim, a gente não tem que esperar ficar preso na vida que era antes, porque essa vida não volta mais. A gente vai ter que se acostumar com um novo modelo de vida. As coisas não vão ser mais como eram, e isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito bom. Tá? Meus pacientes sabem assim, que eu fico sempre falando que o segredo do sucesso, o segredo do emagrecimento, da longevidade, mas o segredo do sucesso em qualquer área é a gente se transformar em outra pessoa, se transformar na pessoa capaz de assumir um novo patamar. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que usar esse momento para isso, para estudar, se dedicar a si mesmo e acordar lá do outro lado quando tudo isso passar de um outro jeito, um jeito melhor. Pronto, não se fala mais de Covid aqui, porque a live é sobre platô na low carb. Então, assim, ó, não é sobre low carb, eu acredito que todos já saibam sobre o que é low carb. Low carb é uma estratégia de perda de peso, mas ela é muito mais do que isso. Low carb é uma filosofia, porque a low carb, a restrição severa em partes, a restrição de carboidratos, ela é mais do que uma estratégia de perda de peso. Ela é um estímulo biológico do ambiente externo que emprega no ambiente interno a necessidade de gerar adaptações, tá? Quem conseguir, repita isso 20 vezes. Low carb é isso. A gente está sempre se relacionando com o ambiente e o ambiente metabólico recebe essas informações e gera adaptações. Low carb é uma das mães nos protocolos alimentares, é uma das mães dos estímulos biológicos que geram adaptações. Então é muito mais do que uma estratégia de perda de peso. Eu hoje, enquanto eu estava aqui em casa, me lembrei de comentar que, por que tanto médico e tantos outros profissionais de saúde que não nutricionistas começaram a se dedicar nessa questão de estudar low carb? É justamente porque ela ultrapassa as barreiras da nutrição e dos protocolos de perda de peso. Low carb é muito mais do que isso. Low carb tem a ver com estilo de vida, tem a ver com mudança no comportamento. Agora há pouco entrou aqui o Rodrigo, que é educador físico, que agora está se formando em nutrição, e é um cara que se manteve em dieta cetogênica por bastante tempo, acho que ainda se mantém em dieta cetogênica há bastante tempo, e é um cara que pratica exercício físico, tem muita massa muscular, é um gigante. E como é que um cara consegue se manter tanto tempo numa dieta restritiva, entre aspas, como a cetogênica, que é uma ultra low carb? É quando isso faz parte do estilo de vida, quando a pessoa vivencia isso. Então, o low carb é isso, é mais do que uma estratégia de perda de peso, é um estímulo biológico do meio, que tem raízes ancestrais, raízes genéticas arraigadas na nossa genética, e deve ser estudado assim, por quem pratica, tá bem?
Vamos adiante, porque eu não posso me perder, senão eu fico até às 11 da noite. Então, low carb é a restrição de carboidratos, a definição é para menos de 40% das calorias totais. Mas para nós vamos dizer que low carb... não ficou legal, vou até tirar. Mas eu só botei aqui um resuminho que eu vou mandar para vocês todos que me deixarem o e-mail por direct. Me mandem assim por direct o endereço de e-mail de vocês, que eu vou mandar todo esse material que eu escrevi aqui, vou organizar eles bonitinhos e vou fazer um PDF e vou mandar para todo mundo que está assistindo, tá? Então, quem estiver assistindo, me manda ali o seu e-mail por direct, que eu vou mandar isso aqui tudo, tá bem? Vamos seguir aqui o que eu coloquei para nós. Muito bem. Então, o primeiro cuidado quando a gente está fazendo um processo de perda de peso é lembrar isso que eu comentei no começo, que engordar é mais fisiológico do que emagrecer e o platô é ainda mais fisiológico. A proteção da gordura armazenada em detrimento da perda de peso é mais fisiológico do que isso. Por que eu repeti isso? Porque gera muita frustração, ansiedade, desconforto para quem está tentando perder peso e de repente para de perder. Então começa a chegar aquele chororô por WhatsApp, direct. A primeira coisa é entender, isso é normal, é esperado. Bem-vindos, vamos agora fazer o que precisar fazer para quebrar isso, tá? Se ficar com essa frustração, com esse desconforto porque parou de perder peso, aí entra naquelas outras alterações fisiológicas do estresse. Tem gente que até não dorme bem porque está investindo tanto tempo e dinheiro na perda de peso e agora não está tendo sucesso, então começa a ficar preocupado. Como é que a gente se livra dessa ansiedade e dessa frustração da parada de perda de peso? É assim, a gente tem que ter certeza do que está fazendo. Tá? Como em qualquer projeto. Imaginem um projeto qualquer na vida de vocês. A gente está falando sobre emagrecimento, mas vou falar sobre outro qualquer projeto. Se formar numa faculdade. Então fez o vestibular e entrou na faculdade. Bom, todo estudante que entrou ali, que quer se formar, pensa assim, não sei o que eu vou ter que passar, mas eu vou passar. Eu vou chegar no final e vou me formar. Então, tendo a certeza de que vai chegar no final, faz o que for necessário para chegar no final. O emagrecimento ele tem que ser assim. A gente tem que parar de brigar, tem que ter certeza do que está fazendo, tem que começar nessa caminhada com a certeza de que vai terminar. E aí tem que estudar a tática que vai usar. Low carb é uma estratégia que tem que ser estudada por quem vai fazer. E de preferência tem que ser vivenciada ou já ter sido vivenciada por quem vai orientar. E aí a gente tendo certeza do que vai fazer, aí meus amigos e minhas amigas tem que capinar, né? Tem que ir até o fundo e ir até o fim. Então, vai ter as paradas? Vai ter. Vocês já sabem que é fisiológico. É fisiológico. Então, tá bem. Então, a gente vai lidar com essas emoções, respirar fundo, sangue frio e quebrar esse período de platô. Tá? Só que, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter, primeira coisa, assim, vamos emagrecer, primeira coisa que tem que fazer é ter certeza de que está bem alimentado. Está parando de emagrecer, mas será que o corpo tem condições fisiológicas de perder peso? Porque perder peso é uma agressão. Vocês têm que concordar comigo até o final que perder peso é uma agressão. O corpo se sente agredido. Então, para ele aceitar usar a gordura armazenada como forma de energia para emagrecer, o corpo tem que estar muito saudável. Porque emagrecer é diferente de caquexia. Emagrecer é diferente de perder peso por inanição. Emagrecer é um fenômeno bonito de se estudar, adequado, onde o corpo começa a aumentar muito a capacidade de usar a gordura como forma de energia, em detrimento daquela capacidade que foi usada para engordar. Então o corpo começa a induzir as rotas metabólicas de armazenamento e começar a inibir as rotas metabólicas de queima. É isso. Na parte onde a gente está engordando. O emagrecer é justamente o contrário. É começar a cada vez mais usar a parte metabólica que queima e cada vez menos a parte metabólica que armazena. Então, para isso tem que ter enzimas, tem que ter hormônios que vão usar nutrientes, como
cromo, zinco, magnésio, aminoácidos para formar proteínas. As enzimas são proteínas, o corpo, para conseguir usar rotas metabólicas que vão queimar a gordura, ele tem que estar bem alimentado. Então a primeira coisa para sair do platô é ter certeza que está bem alimentado. Quem faz low carb, em geral, já ouviu falar da dieta paleo, que é uma dieta que visa nutrir uma pessoa a partir de comida natural de processamento mínimo. Então, para dizer que uma pessoa está bem alimentada, ela tem que estar matando a fome com comida adequada, comida natural de processamento mínimo, variada. Se não estiver alimentada, às vezes não é platô. Às vezes o corpo está encarando essa perda de peso como inanição. E aí gera adaptações ao contrário do emagrecimento. Vejam o que eu falei, assim, se o corpo não está bem alimentado, ele percebe esse estímulo metabólico do emagrecimento como uma agressão e gera uma resposta adaptativa diferente do que é esperada para o emagrecimento. Baixo metabolismo basal. Eu vou tirar um pouquinho os comentários aqui só porque o Daniel vai me pedir depois. Depois eu boto de novo, tá? Vai baixar o metabolismo basal, consumir massa magra, liberar mais hormônios do estresse. Então, quando a gente escuta falar, presta atenção na dica agora, ó, a gente entra no Instagram e escuta falar assim, ó, que dietas low carb tendem a consumir massa magra porque ativam o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele é um hormônio que, quando liberado cronicamente, tem ação catabólica, consome músculo. Bom, eu não quero isso. Eu quero low carb sem esse estresse crônico do cortisol. Como é que a gente faz isso? Estando bem alimentado e fornecendo energia de um outro nutriente que não o carboidrato, que são as gorduras. Então, como é que a gente fica bem alimentado numa dieta low carb saudável? Comida natural de processamento mínimo, variada. Quem já consultou comigo ou já teve em workshop sabe que um humano que vai fazer low carb com dieta natural não processada, que seja completa, consome o quê? Consome vísceras, consome miúdos, que é a grande briga. Assim. Quem não consome miúdos, quem não tem uma dieta onívora, bom, vai buscar fitonutrientes, então vai comer vegetais mais variados, que numa dieta low carb vão ser raízes, vão ser saladas verdes e hortaliças, assim, frutas de menos açúcar, para buscar esses nutrientes que faltam numa dieta onívora que não está sendo completa, porque não tem os miúdos e as vísceras que às vezes o pessoal não gosta. Mas eu convido a provar. Tá? Então a primeira coisa é ficar bem alimentado, entender que emagrecimento não é inanição. Emagrecimento é a indução de rotas metabólicas que favorecem o uso da gordura em detrimento do armazenamento, e que, se esse processo for adequado, não vai haver estresse crônico e não vai haver consumo de massa magra, certo? Então tá bem, vamos partir agora para as estratégias da quebra do platô, propriamente dito, que é o motivo da live. A introdução foi só para colocar todo mundo na mesma página, no mesmo ponto, entender que low carb é muito mais do que só restringir carboidratos, envolve uma filosofia junto. Eu organizei aqui nesse material que eu vou mandar para vocês, deixem o seu e-mail por direct, eu organizei nesse material que eu vou mandar para vocês as estratégias para a quebra do platô em duas etapas. Uma etapa alimentar, comportamental alimentar, e outra parte comportamental não alimentar, que são outras estratégias que eu vou falar depois. Também quem já consultou e quem já foi nos workshops sabe que a parte alimentar é a mais importante. No final, prestem atenção todos, no final, quem não está emagrecendo está comendo mais do que deve. Tá, pronto. Assim, ó, o déficit calórico ele é necessário para a perda de peso, ele não é causador primário, porque se o déficit calórico gerar um estresse crônico, vai gerar catabolismo muscular, estrutural e não energético, que é o que a gente quer. Mas, se não está emagrecendo, não está havendo déficit. Então, em outras palavras, eu poderia dizer assim, como quebrar o platô em low carb? Bom, como quebrar a homeostase, o equilíbrio, fazendo com que o corpo use mais gordura armazenada na forma de energia, sem gerar catabolismo estrutural, sem perder massa magra, sem gerar estresse crônico. É isso que a gente quer fazer. Então, da parte alimentar, tem vários jeitos, várias técnicas. Quem quiser anotar, anota, mas quem não quiser anotar, não precisa, porque eu vou mandar tudo por e-mail. Da parte alimentar, a grande arma em low carb ou em qualquer protocolo alimentar natural de processamento mínimo, com viés ancestral, são os protocolos de jejum. Nada favorece mais a quebra do platô
do que quebrar o equilíbrio com a mudança na rotina alimentar, mesmo que coma a mesma coisa. Mesmo que siga o mesmo protocolo assim da qualidade da dieta. Então, a pessoa come um tipo de carne, um tipo de vegetal, um tipo de gordura, está em platô. Talvez a causa seja essa, não está bem alimentado. Mas, eventualmente, trocando o horário que come e fazendo um jejum maior ou menor, a gente consegue produzir perda de peso de novo. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu mexi na minha dieta essa semana fazendo uma coisa que é bem moderna, bem estudada, tem bastante evidência científica que funciona, que é chamado ETRF. ETRF, tá? Early Time ETRF, Early Time Restricted Feeding, que é um tempo restrito, assim, a janela alimentar restrita às primeiras horas da manhã. Então agora eu me levanto, normalmente eu não comia, e agora eu como alguma coisa de manhã. Hoje de manhã eu comi ovo, comi batata doce de manhã. Eu estou fazendo uma outra coisa que eu faço, que eu coloquei aqui no final, que é recolocar carboidrato na dieta. Isso eu vou falar mais adiante. Mas eu comi mais cedo, comi ovo, comi batata doce, comi acho que banana no meio da manhã, almocei bem frango desfiado com molho, com mais ovo, salada, e depois não comi mais nada. E agora não vou comer de novo, vou comer só amanhã. Isso já é uma estratégia um pouco mais avançada, assim, eu diria para iniciantes, foi o que eu anotei como primeira opção, fazer o clássico jejum intermitente 16-8, que é almoçar mais ou menos meio-dia, ter a última refeição mais tardar às 20 horas, às 8 da noite. Para iniciantes, podendo comer no meio snacks, assim, queijo provolone no forno, oleaginosas, tá bem. Mas o passo adiante é almoçar mais ou menos meio-dia, jantar mais ou menos às 20 e não comer nada no meio. Fazer 2 refeições. Um jejum intermitente 16-8 um pouco mais exigente. Eu estou falando com praticantes de low carb, a maioria. Então, a maioria já está bem nutrido, bem alimentado e já está bem familiarizado com frequência alimentar mais baixa. Então, um jejum intermitente 16-8, sem snacks no meio, já é para o paciente um pouco mais avançado. Um pouco mais avançado é fazer um jejum intermitente 16-8, almoçar bem, nutritivo. Eu arrisco até a dizer que cumpra a meta de ingestão energética já nessa primeira refeição. Então, uma boa refeição, um almoço completo mesmo. Tá? Então, podendo conter carboidratos em quem os tolerar ou em quem o médico tiver orientado. Então, essa outra estratégia um pouco mais avançada é fazer um belo almoço, um almoço bom, completo, não comer nada no meio, jantar às 20, só que uma refeição bem pequena. Eu faço isso frequentemente. Como é que seria isso um exemplo? Um exemplo é aquele clássico que eu dou no consultório. Um almoço top, assim, com carne moída, guisado, com repolho, tomate, cebola, bastante molho, queijo ralado, ovo cozido picado, uma salada de brócolis, couve-flor, com azeite de oliva, uma fatia de queijo. Nossa, ou quem já pratica low carb já está mais acostumado com coisas mais avançadas, bacon dourado junto na salada, que fica top. Beleza. E aí a janta, às 20 da noite, 3 ovos cozidos. Marcelo, mas aí tu me quebra. Eu te quebro. A minha intenção é te quebrar, porque lembram que a gente consegue um equilíbrio, que é a homeostase. O platô é o equilíbrio, é a homeostase entre as forças, a parte anabólica e catabólica. Eu tenho que quebrar isso. Eu falei esses dias no consultório, o paciente se assustou um pouco, mas depois entendeu. Para eu conseguir seguir produzindo perda de peso, eu tenho que fazer o teu corpo achar. Não vou falar, senão vocês vão se assustar. Mas assim, eu tenho que gerar estresse agudo no corpo. Estresse agudo. De modo que a compensação, a adaptação, resolva o problema. O estresse agudo é o corpo achar que vai morrer, que é o que eu não ia falar. O corpo tem que achar que vai morrer. Mas ele tem que ter armas para buscar a homeostase de novo, num ponto agora com mais eficiência energética. Então, quando a gente faz uma grande refeição mais cedo, uma segunda menor bem pequena,
a gente ajusta outros hormônios, como o próprio cortisol, a melatonina e o GH, favorecendo uma perda de peso durante o sono reparador, que é uma coisa fundamental. Então eu tenho tido bons resultados. Assim, quem não me conhece, quem não me consultou ainda comigo, quem é paciente que está assistindo pelo Instagram de longe, não vai poder vir aqui a um workshop, por exemplo, saiba que eu tenho aplicado isso no consultório com muito sucesso. Assim. Uma grande refeição no almoço, que supra as necessidades energéticas nessa primeira refeição, e uma segunda refeição pequena, às 8 da noite, mais proteica, sem tanta energia associada. Tá? Aqui a gente já está bem mais avançado, já foi bem mais adiante. Sabe o que eu faria depois disso? Ah, mas eu já fiz isso, não perdi peso. Sabe o que eu faria depois disso? Eu continuaria com o almoço sendo a principal refeição, completa, variada, com a presença de gorduras naturais, ou a presença de carboidratos, para quem for possível, que eu vou discutir isso um pouco mais adiante, e traria a última refeição para bem mais cedo. Isso significa diminuir a janela alimentar. A gente estava trabalhando com jejum intermitente 16-8, almoço meio-dia, janta às 8 da noite, às 20 horas. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse jejum maior, vamos deixar a fase não alimentada maior. Vamos ou atrasar um pouco o almoço, para depois do meio-dia, ou vamos adiantar a janta para mais cedo. Esses tempos eu cheguei em casa cedo da tarde, 4h30, e jantei perto das 5 da tarde. E aí perguntei para a funcionária o que ela achava, se aquilo era um almoço tarde, um café na hora ou uma janta cedo, mas era comida. Só que em menor quantidade, bem mais cedo, 5 da tarde. Tá? Quem não está acostumado a fazer jejuns maiores, é uma bela estratégia. Almoça bem, janta bem cedo, uma quantidade bem pequena, mais proteica. Tá? O próximo passo seria fazer um jejum, assim, uma coisa chamada OMAD, que é One Meal at Day, uma refeição por dia. Que aí funciona bem também se for numa janela alimentar mais cedo, se for o almoço. Almoçar bem e não comer mais nada. Fazer um jejum de 24 horas. E depois almoçar de novo no outro dia. Quem não sabe o que é low carb, quem não está acostumado com estratégias mais ancestrais de perda de peso, se assusta com isso. Isso não é para novato fazer também. Só que se a gente está trabalhando com como quebrar o platô, bom, platô já me diz que o paciente não é novato. Está em platô, já testou de tudo. Então, meu amigo, coragem, ânimo, já fez um jejum 16-8. Já progrediu a dieta para um 16-8, onde a última refeição é menor e proteica, sem tanta energia vinda de gordura, muito menos de carboidratos, a estratégia é low carb. Já diminuiu a janela de modo a almoçar bem e jantar bem pouco, mais cedo. Então agora tira essa janta, faz uma refeição no dia. Isso é para quebrar o platô, não é a vida real. Eu vou dizer assim que, na minha opinião, nem low carb é a vida real. É uma estratégia voltada para raízes ancestrais que a gente usa, é um potente indutor de perda de peso. Mas imagina assim, ó, eu usei isso para tratar sobrepeso em mim, obesidade e diabetes, hipertensão. E hoje de manhã comi batata doce, comi banana, eventualmente como batata branca e eventualmente como arroz e feijão. E hoje meus exames são normais, eu sou um cara seco, muito magro. Então acho que nem low carb é a vida real. A vida real é comida natural de processamento mínimo em regime de livre demanda. Tá bem? Não precisa anotar. Mas a vida real, nutricionalmente falando, para a medicina, é comida natural de processamento mínimo em regime de livre demanda. Jejum é uma estratégia, low carb é uma estratégia, e são especiais por quê? Porque são ancestrais, tem a ver com aquela questão genética, de que o corpo acha que vai morrer, mas busca na genética a resposta para a sobrevivência. Isso não é estresse, isso é estresse agudo, mas estresse agudo o corpo precisa. Quem foi nos workshops sabe que a liberação aguda de cortisol, ela favorece a perda de peso. O cortisol é um hormônio permissivo. Jejum e low carb alteram a produção de GH e catecolaminas,
de maneira pulsátil também, adequada. E nessa ocasião, a liberação do cortisol, do estresse agudo é muito bom. Então não me venha falar em perda de peso, em low carb, jejum intermitente. Se o paciente for bem conduzido, não vai perder nada. Inclusive pode até ganhar, tá? Mas eu já estou saindo do cronograma aqui, também já comecei a falar. Então vamos adiante. Já estamos até em OMAD, One Meal at Day, uma refeição por dia, show. O que poderia fazer ainda? Eu não botei aqui, eu vou depois até anotar para não me esquecer, mas é assim, ó. Pausa, respira, Marcelo, respira todo mundo. Tem as outras estratégias que hoje em dia já nem se usa tanto mais, mas eu tive grupos no passado, grupos de pacientes que foram tratados com jejuns maiores do que 24 horas, jejuns maiores de 30 horas. Eu tive grupos no passado que fizeram jejuns maiores, eu não vou falar de quanto, assim, mas que tiveram grandes perdas de peso, assim, grandes perdas de peso. Depois, passados 2, 3 anos, alguns recuperaram peso, outros não recuperaram peso. E aí isso de recuperar peso e não recuperar peso tem mais a ver, a Siri vai falar, tem mais a ver com as certezas e as convicções pessoais do que com a estratégia em si. Low carb, jejum intermitente, eventualmente algum jejum maior, são potentes indutores de perda de peso e não favorecem o reganho, não. O que favorece o reganho, eu poderia dizer assim, ó, que o que favorece o reganho em qualquer estratégia é a falta de propósito. Reganho não é falha do método, reganho é falha no propósito. O paciente não mudou. Então eu expus pacientes a potentes indutores de perda de peso. Só que esse paciente usou isso, perdeu peso, usou essa arma, perdeu peso, mas não mudou. Não encarou isso como mudança de vida, não teve propósito. E é óbvio que jejum gigante, jejum maior, porque teve pacientes que fizeram jejuns gigantes, mas jejuns maiores não são a vida real também. A gente usa isso como um potente indutor de perda de peso. Eu acho muito radical fazer jejuns maiores. Tá, bariátrica não é radical. Então, fazer low carb, progredir com protocolos de jejum, mantendo a ingesta calórica adequada e, eventualmente, lançar mão de jejuns maiores, isso é muito radical. Então, eu vou fazer bypass gástrico, deixar a maior parte do estômago excluído, deixar um estômago deste tamanho e jogar o conteúdo estomacal no jejum, e isso não é radical. Jejum é que é radical. Tá. Isso também não estava na anotação, mas eu vou botar depois para mandar para vocês. O que é radical? O que é radical é tomar as rédeas da própria vida e fazer as coisas acontecerem. Tem jeitos melhores e tem jeitos piores. Acreditem, assim, dieta natural de processamento mínimo, com viés low carb, com jejum intermitente e eventualmente jejum maior, trata qualquer obesidade. Qualquer obesidade, só que isso não é qualquer um que faz, isso não é qualquer um que orienta também. Eu não posso usar a palavra macheza, porque tem uma paciente minha que me critica quando eu falo isso, e eu sempre esqueço a palavra que ela me disse para colocar no lugar. Mas fazer isso que eu falei, essa progressão entre a dieta, que é um potente indutor de perda de peso, tem que ter macheza para fazer e tem que ter macheza para orientar. Então eu tive pacientes que tiveram grandes perdas de peso porque pagaram o preço. Não fizeram bariátrica. Não foram tomar remédios ilegais para perda de peso. Sentaram, estudaram e produziram perda de peso. Ok? Mas o que eu queria dizer, antes de me perder aqui no apaixonante mundo do jejum, era que a gente pode fazer jejuns maiores, e hoje em dia jejum maior é encarado entre 24 e 36 horas. Isso não é para paciente novato, isso é para paciente que já fez algum jejum de 24 horas, porque leu, porque teve acompanhamento. Eu estou dizendo que esse jejum pode ser prolongado, e pode ser prolongado com reposição hidroeletrolítica. Eventualmente pode ser usado artifícios como botar sal embaixo da boca, embaixo da língua. O sal mais usado é o sal light, porque tem potássio, é 50% cloreto de sódio, 50% cloreto de potássio. Isso já corrige a maior parte dos problemas hidroeletrolíticos do jejum. Fica faltando magnésio, eventualmente a gente manda manipular ou compra apresentações prontas de magnésio. Vai tomando bastante líquido, repondo sal e faz um jejum de 36 horas, por exemplo. Um na semana. Para quê? Para quebrar a homeostase e voltar a perder peso. Depois volta lá para outra estratégia, almoço e janta, de igual magnitude. Almoço e janta sendo a janta menor.
Almoço e janta, sendo a janta menor, mais perto do almoço, e eventualmente um jejum maior, por que não? E o que é o queridinho do jejum maior? É o caldo de ossos. Quem faz low carb, quem sabe de estratégias ancestrais de perda de peso, conhece o caldo de ossos. Quem me mandar o e-mail, eu mando também ali a receita e as orientações de como fazer caldo de ossos. Com caldo de ossos a gente tem tudo ali, tem inclusive magnésio, fósforo e cálcio. Então a gente pode fazer o caldo de ossos e fazer um jejum maior de 24, chegar em 36. Por que parar em 36? Porque tem estudos que mostram que entre 24 e 36 é o pico da oxidação das gorduras. Não precisa fazer maior do que isso, escutou? Não vou falar nomes, mas eu sei quem é que está fazendo. Não faz. Faz entre 24 e 36. Então, o que eu sugiro para vocês como estratégia alimentar? A progressão entre as características da dieta low carb com jejum intermitente. Vocês entenderam? 16-8. 16-8 comendo no meio. 16-8 sem comer no meio. 16-8 com a janta menor. 16, não 8. Agora 18-8, por exemplo. 18-8, não sei se dá. Mas trazer a janela para menor. Pular uma refeição. Fazer um jejum maior. Pois é, mas eu não consigo. Bom, mas aí eu não consigo. Aí é outra coisa, aí eu não consigo. Aí não consegue, vai acabar na cadeira de um profissional que vai produzir déficit calórico, vai mandar comer pouquinho. Eu não estou mandando comer pouquinho, eu estou mandando comer bem em uma refeição. Suprir as necessidades proteicas e de micronutrientes e fazer déficit energético no jejum. É isso, assim. E essas são as estratégias alimentares, as progressões entre as modalidades de dieta e a progressão entre as modalidades de jejum. Uma coisa importante que, antes de eu passar para as estratégias não alimentares, é que eu falei lá no começo de ter certeza de que está bem alimentado. Isso, basicamente, deve ter atenção sobre a ingestão proteica diária. E isso, se tu é iniciante, talvez tu precise de um profissional para te orientar, de repente consulta com um nutricionista, com um nutrólogo para fazer as contas por ti, mas eu sou muito favorável à autonomia do que permite ser autônomo, tá? E isso permite autonomia, tá? Assim, ó, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver, não precisa nenhum profissional falar, mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver assim, ó, o corpo precisa de pelo menos 0,5, 0,8 grama de proteína por quilo de peso ideal. Então, digamos que a pessoa tem 1,70 m, eu vou calcular ali para 72 quilos, tem que comer em torno de 70 gramas de proteína. Tá? Tem métodos top para fazer isso, um nutricionista faz isso perfeitamente, um nutrólogo faz isso perfeitamente. Tá? Se tu acha que precisa, consulta com um nutricionista, eu acho top também. Mas não consulta com um nutricionista, nem com um médico, nem com um nutrólogo, buscando que pegue da mão e conduza em todo o processo de emagrecimento. Consulta um profissional que te dê autonomia, que te ensine a fazer e que tu não dependa mais dele, tá? E tem na internet assim, aplicativos como MyFitnessPal, Fat Secret, que a gente bota ali o que vai comer e já dá certo ali, ó, quanto tem de proteína por porção e tudo. Então, se a gente estiver comendo proteína de alto valor biológico, carnes, vísceras, ovos, matando 0,8 grama de proteína por quilo de peso, não precisa comer mais nada. Que afirmação braba, né? Mas não precisa comer mais nada. Tá? O resto vai ser energia, vão ser micronutrientes que vão vir dos miúdos, por exemplo, que é uma grande fonte proteica, ou vão vir dos vegetais de baixo amido, como saladas verdes e hortaliças, que não tem valor calórico nenhum. Então se preocupem em matar a meta proteica todos os dias. Ou, pelo menos, nessa janela onde tiver as grandes refeições. É óbvio que no jejum não vai bater meta proteica, porque não vai comer nada, né? É óbvio. Mas na fase alimentada, quando for fazer as grandes refeições, tem que tentar bater essa meta proteica, que ela é mínima, ela é muito fácil de bater. Tá? Muito fácil de bater. Então é importante fazer isso. Por quê? Porque tem gente que para de emagrecer porque come pouco demais cronicamente. Jejum não é déficit calórico voluntário. Jejum é déficit calórico involuntário, porque a gente pode comer sob livre demanda antes, pode comer sob livre demanda depois. O que acontece é que o próprio jejum produz as adaptações que geram déficit calórico. Então, quando comer, come e fica satisfeito e mata a meta proteica mínima. Certo? Já estamos muito avançado na hora, eu falo demais.
Provavelmente vamos fazer outra live dessas, mas eu tenho que só citar para vocês que as estratégias não alimentares, mas tem que cumprir as estratégias alimentares. No começo eu falei que elas são a principal estratégia, né? Mas as outras estratégias envolvem, por exemplo, o exercício físico. Muita gente, me passa na cabeça vários aqui que estavam sem perder peso, eventualmente ainda estão, e não fazem nenhuma movimentação, nada. Professores de universidades que pegam um carro de aplicativo, param na frente da universidade, voltam para casa, não sobem um lance de escada. Isso não é uma atitude humana. Humanos se movimentam cronicamente. A gente tem movimento de baixa intensidade no dia inteiro. Então só um pouquinho, a gente está querendo perder peso, jogando a culpa na dieta, mas não se movimenta, não dá um passo. Não pode, então tem que trazer a movimentação do dia a dia de volta, movimento humano, tá? A outra coisa é assim, ó, tem várias modalidades de exercício para perda de peso, não é a minha função saber isso, tem os profissionais de educação física que são top, que sabem isso. Eu vou citar 2 aqui para vocês. Aqui, ó, o Fabrício Boscolo, ficou na frente ali, depois eu mando para vocês. O Fabrício Boscolo é um cara top, é um cara que sabe muito, escreve livros, me deu um livro dele top sobre HIIT, que são os exercícios intervalados de alta intensidade. Por que eu citei ele aqui? Vai lá, segue ele lá no Instagram e lá vocês vão ver que as últimas postagens dele, ele é um cara muito ativo, produz bastante conhecimento. As últimas postagens dele são HIIT para fazer em casa na quarentena. O que vocês querem mais? Top ali, ó. Alta intensidade, curta duração, faz em casa rapidinho e vai favorecer muito a quebra do platô e a perda de peso. E outro cara top, dentro de vários caras top, eu conheço muita gente top, né? É o Bueno Félix, cara top, que trabalha lá no Recife com educação física, parecido com o que eu trabalho com medicina aqui no sul do Rio Grande do Sul. Uma medicina humana, assim, com características humanas, uma educação física humana, movimento no dia a dia, movimentos ancestrais, top, tá? Top. Então façam isso, sigam eles e vejam isso. E eu anotei aqui assim, qualquer coisa vale, lava carro. Agora estão na quarentena e aqui no Rio Grande do Sul não pode lavar carro. Não pode lavar carro. Não esqueçam de citar, de seguir lá o pessoal da CrossFit Pelotas. O nome dele é Thiago Tadeu. Segue a CrossFit Pelotas, segue Thiago Tadeu, que é um cara também que consegue trazer para nós de maneira fácil uma movimentação que a gente consegue praticar. Então tô dando tudo de barbada, vão lá, sigam os caras. Tá? Mas qualquer coisa vale. Lava carro, aqui não pode porque está faltando água, aqui tá seca. Mas assim, limpa a casa, arruma a garagem, faz qualquer coisa, mas começa a te mexer. E isso tem que ter prazer. O exercício físico tem que trazer prazer. Então, como o próprio Thiago Tadeu diz, mas eu não tenho prazer em nenhum exercício, mas já testou todos, duvido, qualquer coisa vale. Jogar bola vale para as crianças, qualquer coisa vale. Mas tem que ter também compromisso, além do prazer, tá? O Bueno Félix acho que não gosta disso que eu falo, mas assim, ó, eu acho que tem que ter compromisso, tem que levantar cedo e já fazer alguma coisa, já fazer um exercício de manhã, se não tiver compromisso para fazer ao longo da tarde. Eu consigo ter compromisso de 100% dos dias fazer exercício em casa e me coloquei agora na obrigação, no compromisso de fazer sempre antes do pôr do sol. Sempre. Hoje quase que não deu, eu parei o que eu estava fazendo. E rendeu hoje, os pacientes viram, hoje rendeu, fiz bastante exercício hoje. 10 minutos, 15 minutos, barbado. E a outra coisa é relacionada à qualidade do sono. Dormir bem. Assistam a minha live, que ficou no IGTV ali, acho que ficou gravado no IGTV, a live do sono, que diz que a qualidade do sono reparador é construída ao longo do dia. Então, levantar cedo, ter propósito, ter um tempo para si, se expor ao ambiente, pegar sol na pele, pegar vento, ar na pele, sair de dentro de casa, na quarentena, mas aqui no pátio, na janela, fazer uma transição do dia para a noite e dormir bem à noite. E evitar o estresse, fazer coisas que dê prazer, tá bem? Essa foi um apanhado geral, tem muita coisa escondida aqui dentro, tá? Tem conceitos escondidos no que eu falei. Eu vou abrir aqui para os comentários, porque eu prometi que eu ia falar com uma das pacientes. Eu prometi que eu ia falar, e nós temos só 10 minutos. Então deixa eu ver se eu acho ela aqui, ou me procura aqui. Onde é que ela tá? Manda e-mail por direct.
Me convida assim, eu quero falar, quem é que quer conversar comigo? Cadê aquela paciente que me mandou? Eu fiquei de ela entrar no finalzinho da live. Entra na live, entra aqui, me dá um oi aqui. Me dá um oi, senão eu vou chamar. Pede para entrar na live. Temos só 10 minutos, eu quero conversar com alguém. Cadê aquela paciente? Teve 2 pacientes que me mandaram um direct, eu disse que eu ia conversar. Será que ela não conseguiu assistir? Então vamos abrir assim, quem é que quer conversar comigo e me contar sobre o platô? Temos 10 minutos para eu dar minha opinião, meu pitaco. Alguém aí? Quem é que quer conversar? Os últimos 9 minutos. Últimos 9 minutos da live. Hein? Tu, Luciana, tá? Olha aqui, me convida, Luciana. Pede para entrar aqui, pede para entrar na live. Eu vou te contar o caso de uma paciente que vai te ajudar. Pede para entrar. Eu vou contar o caso de uma paciente que não perdia peso. A gente foi olhar a rotina alimentar dela e ela tomava leite com Nescau todos os dias. Pá, uma pessoa praticante de dieta natural de processamento mínimo, tentando perder peso, tomando leite com Nescau todos os dias. Então prestem atenção nas coisas escondidas, assim. Fruta seca não participa de low carb. Excesso de fruta, a pessoa come fruta, a fruta é muito saudável. Tem um paciente ali que não conseguiu perder peso. Pessoal, como é que eu não vou perder peso? Eu estou me alimentando bem, comendo muita fruta. E ele tinha indicação precisa, assim, exigia low carb, um cara com super resistência à insulina. E precisava fazer low carb top, assim. E não conseguia, ele comeu um monte de frutas. Não, eu não admito, aqui, vamos ver. Vamos ver se era ela. Está conectando. Vamos ver se era ela. Alô, Marley? Oi? Onde tu estás? Não te vejo. Não tô te vendo. Vou te tirar. Vamos ver quem mais. Não, fruta não. Quem mais aqui? Vamos ver, pede aqui. Eu faço consulta online. Era proibido, agora eu estou fazendo consulta online direto. Amanhã até vou botar uma foto eu trabalhando online. Quem dá mais? Quem quer participar? Venha. Tinha uma que me pediu para ver. Vou te chamar aqui, Luciana, te achei. Lucianinha, vamos conversar. Me conta, chora. Tens 2 minutos para chorar comigo. Chora, Luciana, chora, vem cá. Eu só tenho a agradecer hoje, Marcelo. Porque Deus. Depois do último workshop, eu tô 100% e aí rolou. Top. Aí tá ainda, tá top. Mas olha aqui, ó, eu quero que tu me conte, então, vou te botar contra a parede, vou te prensar. Me conta assim, ó, me conta daquela hora, aquele momento em que a gente está desesperado, não consegue perder peso e jura que está fazendo tudo certo. Mas agora que tu está fazendo tudo certo, tu sabe que não. Então me conta assim, ó, como é que era, assim, tenta te lembrar como era a tua cabeça na época e faz essa transição para o que tu aprendeu. Era tipo, todo dia tinha uma sessãozinha, mas era uma sessãozinha pequenininha. E aí, né, não vinha o resultado. Passava o dia 100%, chegava de noite. Mas é só um golinho do leite com Nescau, é só uma bananinha a mais, um não sei o quê. E aí... Tinha uma paciente, ela tá na guerra até hoje para perda de peso. E ela come pão e come bolacha, dia sim, dia não. E é minha paciente há muito tempo. E fica presa num lugar onde não tem resultado. E fica, não, mas é muito pouco erro, é pouca coisa. Pois é, mas lembra do navio. Assim, o navio é aquela sopa gigante de enzimas e hormônios que precisa de um esforço eventualmente maior do que o normal para produzir a perda de peso. E aí, então, eu poderia citar, e vou botar aqui no material, então, que a gente precisa ter períodos de 100%.
Ou mais, como eu botei naquele story lá que vocês gostaram, períodos onde o 100% é pouco. Onde o 100% da dieta... Ah, tá, então eu vou fazer uma refeição grande no almoço, uma refeição pequena de noite, mas vai ser mais cedo, low carb, sem beliscar no meio, um jejum de 24 e um maior de 24 na semana. Tá, esse é 100%, show. Agora vamos adiante. Vamos fazer exercício todos os dias, levantar mais cedo, sair de dentro de casa, caprichar durante o dia para produzir um sono top, ler um livro que traz experiências novas, que maneja melhor o estresse. Ah, aí foi a 1000%, aí sim. Hoje é aniversário do meu marido. Há uns meses atrás eu teria comido um pedaço de bolo, porque é só hoje, só um pedaço de bolo. E aí estacionar, né? Então, já era. Não comi o bolo e não segui. Lembra que eu sou a favor de exceções. Eu sou a favor de exceções. Quem me conheceu... Mas quando tem um período longo do 100%. Mas só que a gente tem que ter o período sem exceções também. Eu acho que assim, ó, a liberdade de ter as exceções, ela tem que ser paga com a liberdade de fazer o 100% sem exceções. Como eu disse esses tempos no grupo, assim, eu acho que a gente tem que ir num aniversário e comer um pedaço de bolo e um docinho. Não low carb, um qualquer mesmo, bem sem vergonha. Tá, beleza. Mas tem que ir num aniversário e não comer. Tem que ir no aniversário, tomar uma aguinha com gás, comer um espetinho de carne que vem com queijo agora, não comer mais nada e ter que dar explicação para todo mundo. Não, eu não como, não como. Então, a liberdade tem que ser nas duas mãos. Tem que ser para lá e para cá. A liberdade de conseguir fazer o 100% de poder abrir uma exceção. E não ficar só preso naquele lugar comum e do prazer da exceção. Top, né? Olha aqui, ó, a Sandra colocou ali que para cetose tem que ser menos de 30 gramas de carboidrato. Em geral, sim, mas tem gente que com 50 gramas entra em cetose e tem gente que com menos de 100 já entra em cetose. Isso vai depender da massa magra, da atividade física, de um monte de outras coisas. Tá? Lucianinha, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Parabéns pelo sucesso, então. Eu te conheci lá no começão, te conheci no platô e estou agora me deliciando contigo saindo do platô e tendo sucesso. Top. Mini coração para ti. Top. O sucesso me alimenta. Tchau, tchau. Valeu. Então tá, pessoal, olha aqui, ó, tá acabando a live, foi top, me diverti horrores. Acho que consegui falar quase tudo que eu queria, tem coisas que eu não consegui, mas vou organizar num material, no PDF bonitinho, vou mandar para vocês por direct, por e-mail, então me deixem os e-mails por direct. Havendo interesse, me comentem, assim, combinem, a gente faz outra live sobre o mesmo assunto, ou sobre o low carb, outras coisas que quiserem. Me peçam o que eu faço, né? A gente está em quarentena, eu estou fazendo o que eu julgo, assim, mas me peçam o que eu faço. Me mandem direct, eu vou colocar uma postagem sobre essa live ali no feed, tá? Comentem na live os assuntos que vocês querem que eu faça. E aí a gente vai combinando e vai fazendo, tá? Eu vi que tem mais pedidos para entrar, mas agora a gente está terminando. Foi um grande prazer. #humanos, Projeto Humanos. Prazer ter estado com todos vocês, uma galera gigante participou da live. Para mim foi um prazer, ela vai estar disponível 24 horas e depois a gente vai trabalhar ela e vai para o YouTube. Até mais, beijão.